O ar começou a mudar na segunda hora de viagem. Primeiro, perdeu o sal, aquele cheiro familiar de maresia e peixe que se agarrava às roupas e aos cabelos de Amélia durante os 68 anos que viveu em Salvador, simplesmente se desfez. Evaporou como o orvalho da manhã, sob um sol que se tornava cada vez mais branco, mais hostil. Depois, o ar perdeu a umidade. A pele de Amélia, acostumada à carícia pegajosa do litoral, começou a repuxar. Os lábios secaram. Uma sede miúda, persistente, instalou-se no fundo da garganta, uma sede que a garrafa de água morna no seu colo não conseguia aplacar. Amélia apertou a pequena bolsa de pano contra o peito. Dentro, seus dedos encontraram a forma familiar do beija-flor de jacarandá, liso e casto pelo tempo, um presente da avó Isadora. O beija-flor encontra o néctar até na flor mais ressequida do sertão, minha neta, a velha dissera décadas atrás, enquanto esculpia a pequena ave com um canivete. Tenha a força de... Naquele momento, as palavras pareciam apenas um provérbio antigo. Agora, soavam como um aviso. Ao seu lado, Beatriz dirigia com uma concentração que beirava a rigidez. As mãos bem cuidadas, com unhas pintadas de um vermelho impecável, seguravam o volante do carro novo com força. O silêncio dentro do veículo era denso, quebrado apenas pelo zumbido do motor e pelo barulho dos pneus no asfalto que, aos poucos, se tornava mais irregular, mais remendado. Já estamos chegando? Amélia perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Quase, mamãe. A propriedade é um pouco isolada, respondeu Beatriz, sem desviar os olhos da estrada. A palavra propriedade soava estranha, grandiosa demais. Beatriz havia aparecido em seu pequeno quarto alugado naquela manhã, com uma conversa sobre a herança da vovó Isadora. Documentos que finalmente tinham sido regularizados. Uma surpresa, um lugar para Amélia ter o seu próprio canto, longe da confusão da cidade grande, como a filha havia dito com um sorriso que não alcançava os olhos. A paisagem pela janela se transformara de forma brutal. O verde exuberante da Mata Atlântica havia dado lugar a uma vegetação retorcida e cinzenta. Cactos candelabros se erguiam como sentinelas esqueléticas. O solo vermelho e rachado parecia sangrar sob o sol impiedoso. O céu, antes de um azul suave, era agora uma abóbada de um azul ofuscante, sem uma única nuvem para oferecer alívio. O calor não era mais um abraço, era um golpe. O ar que entrava pelas frestas do carro queimava as narinas. Cheirava a poeira, a terra seca, nada. Finalmente, a estrada de asfalto acabou. Beatriz virou para uma trilha de terra batida, tão vermelha quanto o chão ao redor. Uma nuvem de poeira fina subiu, envolvendo o carro, infiltrando-se, cobrindo tudo com uma camada fina e áspera. O carro sacolejava violentamente e Amélia precisou se segurar na porta. A cada solavanco, seus ossos protestavam. A ansiedade, antes uma pequena brasa, agora se tornava uma chama dentro do peito. Não havia casas, não havia cercas, não havia sinais de vida, nem mesmo um urubu solitário planando no céu. Depois de mais 20 minutos, que pareceram uma eternidade, Beatriz parou. Em frente a eles, um portão de ferro retorcido pela ferrugem pendia de um único pilar de pedra. Além do portão, o que um dia talvez fora uma casa, agora era apenas um esqueleto. Paredes de adobe corroídas pela chuva e pelo vento. O telhado,
uma coleção de buracos que revelava as vigas de madeira como as costelas de um animal morto. O mato seco e alto, da cor de palha, cobria tudo. Chegamos, anunciou Beatriz, desligando o motor. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado. Amélia olhou para a ruína, depois para a filha. O coração batia descompassado, um tambor de pânico. Aqui? Beatriz, minha filha, isto está destruído. Como? A porta de Beatriz se abriu com um estalo seco. Ela desceu, o sapato caro afundando na poeira vermelha, abriu o porta-malas e tirou de lá uma pequena mala de lona, a única que Amélia possuía. Colocou-a no chão, ao lado do carro. Mãe, a senhora sempre disse que queria um lugar tranquilo, independência. A voz de Beatriz era controlada, fria, cada palavra uma pedra polida. Esta é a sua herança por direito. A terra está no seu nome. Agora é sua. A realidade da situação desabou sobre Amélia, não como uma onda, mas como a lenta e inexorável pressão de uma rocha esmagando seu peito. O ar ficou rarefeito. Ela olhou para o rosto da filha, buscando um traço de dúvida, uma faísca de remorso. Não encontrou nada, apenas uma máscara de determinação fria. Você está me deixando aqui? A pergunta saiu num sussurro, um espro de incredulidade. Eu não estou te deixando, corrigiu Beatriz, com a precisão de um cirurgião. Estou te dando o que é seu. O que a senhora vai fazer com isso, a decisão é sua. A senhora sempre foi uma mulher de recursos. A frase era um eco perverso de elogios passados, agora transformada em uma arma. Amélia abriu a porta do carro, as pernas trêmulas. O calor a atingiu como uma parede sólida. O sol queimava o topo de sua cabeça. A poeira subia a cada passo que dava em direção à filha, que já recuava para a porta do motorista. Beatriz, por favor! A súplica quebrou o controle de Amélia. Não faz isso! Eu te criei! Eu te amo! Beatriz parou com a mão na maçaneta. Ela se virou e, por um instante, o olhar dela encontrou o de Amélia. Não havia ódio. Havia algo pior. Havia um vazio, um cansaço calculado. O amor não paga as contas, mamãe. E eu não posso mais pagar as suas, disse ela, a voz baixa, quase confidencial. Isto é o melhor para nós duas. A senhora terá sua independência e eu terei a minha. Ela entrou no carro. O motor roncou, quebrando o silêncio mortal. Amélia ficou parada, paralisada, enquanto Beatriz manobrava o veículo na trilha estreita. Ela não correu, não gritou mais. As lágrimas que deveriam vir não vieram. Havia apenas um vasto e gelado estado de choque. O carro se afastou, levantando uma nuvem espessa de poeira vermelha que pairou no ar por um longo tempo, como a mortalha de um relacionamento. Amélia ficou parada no meio daquela nuvem, sentindo o pó assentar em seu cabelo, em sua pele, em sua roupa. O gosto de terra seca encheu sua boca. Quando o som do motor finalmente desapareceu, o silêncio que retornou era diferente. Era um silêncio infinito. O silêncio de um mundo onde ela estava completamente, irrevogavelmente sozinha. O sol batia em suas costas com uma força física, empurrando-a para o chão. A cabeça começou a girar. O mundo tremulava na névoa de calor. Sua mala de lona estava a seus pés. Um monumento íntil à sua antiga vida. Instintivamente, sem um pensamento consciente, seus pés a moveram. Um passo, depois outro. Ela não caminhou em direção ao portão enferrujado
ou a estrada por onde a filha desaparecera. Ela caminhou para o lado, em direção à sombra rala e manchada projetada pela parede em ruínas da casa. Ela se encostou no adobe quente e áspero e escorregou lentamente até sentar-se na terra rachada. O choque a impedia de pensar, de sentir a dor completa. Era uma anestesia providencial. Seus olhos vagam pela paisagem hostil, o mato seco, o céu implacável. Não havia nada, apenas ela, o esqueleto de uma casa e o sol. Um calor feroz suía do chão, cozinhando-a por baixo, enquanto o sol a assava por cima. Seu corpo gritava por água, por alívio, mas sua mente estava em branco. A única coisa que seu instinto lhe dizia era: fique na sombra, não se mova, apenas não morra agora. O sol levou horas para morrer. Amélia observou, da sua nesga de sombra, a luz branca e ofuscante transformar-se num dourado espesso, depois num laranja que tingiu as nuvens inexistentes de fogo e, finalmente, num roxo profundo que sangrou no horizonte. Com a partida do sol, o calor opressivo cedeu lugar a um inimigo diferente, o frio, um frio seco, cortante, que não tinha nada da umidade a que estava acostumada. Era um frio que parecia vir de dentro da terra, subindo pelos seus ossos, fazendo seus dentes castanharem. O choque inicial começou a se dissipar, substituído por ondas de pânico que a deixavam sem ar. A noite no sertão não era silenciosa. Era uma cacofonia de sons estranhos e ameaçadores, o zumbido agudo e incessante de milhares de insetos, o coachar rouco de sapos invisíveis, o farfalhar súbito no mato seco, próximo demais, que fazia seu coração saltar para a garganta. E, acima de tudo, o vento. Ele assobiava através dos buracos do telhado e das janelas vazias da casa em ruínas, criando gemidos longos e lamentosos, como se a própria terra estivesse chorando. Com as últimas forças, ela se arrastou para dentro do que fora a sala principal. O chão era de terra batida, coberto de detritos e folhas secas. Pelo menos a protegeria do vento direto. Encolheu-se num canto, abraçando a mala de lona como se fosse um escudo. O vestido fino de algodão não oferecia nenhuma proteção contra o frio. A escuridão era total, palpável. Ela não conseguia ver as próprias mãos na frente do rosto. Cada estalo, cada farfalhar, era um animal peçonhento se aproximando. Uma cobra, um escorpião. A mente, livre da paralisia do choque, agora trabalhava febrilmente, conjurando todos os perigos que a voz Adora costumava descrever. As lágrimas finalmente vieram, silenciosas e quentes, escorrendo pelo rosto sujo de poeira. Não eram lágrimas de tristeza pela traição de Beatriz. Para essa dor ainda não havia espaço. Eram lágrimas de puro medo. Medo da escuridão, do frio, da solidão absoluta. Medo de morrer ali, naquele buraco esquecido por Deus. Um amontoado de ossos que ninguém jamais encontraria. Ela rezou, mas as palavras se perdiam no som do vento. A quem ela estava rezando? A um Deus que permitiria que uma filha fizesse isso com a própria mãe? A noite não teve fim. Ela não dormiu, apenas existiu, num estado de vigília aterrorizada, tremendo de frio e de medo, enquanto as horas se arrastavam com uma lentidão torturante. Quando os primeiros raios de um sol pálido e cinzento se infiltraram pelas frestas das paredes, encontraram Amélia enrijecida e exausta, mas viva.
A primeira sensação consciente, porém, não foi de alívio. Foi a sede. Uma sede brutal, que transformara sua língua num pedaço de lixa e sua garganta num desfiladeiro de areia. A pequena garrafa de água que Beatriz lhe dera havia acabado na tarde anterior. Agora, a desidratação começava a cobrar seu preço. A cabeça latejava. Pontos escuros dançavam diante dos seus olhos. Ela sabia, com a clareza desesperada de quem está à beira do abismo, que se não encontrasse água, não sobreviveria a outro dia sob aquele sol. O pânico da noite anterior deu lugar a um instinto primário, uma vontade feroz de não se entregar. Ela se levantou, apoiando-se na parede de adobe. As pernas bambearam, ignorou a tontura e forçou-se a sair para a luz da manhã. O mundo parecia irreal, desbotado. Ela precisava pensar como a avó Isadora lhe se ensinara. A natureza sempre dá um sinal, Amélia. Você só precisa aprender a ler. Seus olhos, acostumados a procurar ervas e raízes nos mercados de Salvador, agora varriam a paisagem inóspita com um novo propósito. Ignorou os cactos e a vegetação seca e espinhenta. Procurava por algo diferente, algo que não deveria estar ali. E então ela viu, a uns 50 metros da casa, numa depressão suave do terreno, havia uma mancha de um verde mais teimoso, mais vibrante que o resto da paisagem. Um pequeno aglomerado de plantas com folhas largas e carnudas que se amontoavam em volta de uma velha figueira brava, cujas raízes se agarravam ao chão como os dedos de um gigante. Tábuas e a figueira. As palavras da avó ecoaram em sua mente, claras como se tivessem sido ditas naquele exato momento. Onde a tábua cresce teimosa e a figueira brava afunda as raízes, Amélia, é porque a água está perto da superfície. Elas são as primeiras a beber. Uma fagulha de esperança, a primeira em muitas horas, acendeu-se dentro dela. Era uma chance, talvez a única. Ela começou a caminhar em direção à mancha verde, cada passo um esforço monumental. O sol já começa a esquentar, prometendo outro dia de calor infernal. O mato seco arranhava suas pernas. Tropeçou numa pedra, caiu de joelhos, o impacto arrancando o ar de seus pulmões. Por um momento, a vontade de simplesmente ficar ali, de desistir, foi avassaladora, mas a imagem daquelas folhas verdes a puxou para cima. Quando finalmente chegou ao local, o coração martelando contra as costelas, ela viu. Escondido sob uma densa camada de trepadeiras e mato, havia um círculo de pedras. Um poço, um velho poço abandonado, a boca coberta por tábuas de madeira podre. Com as mãos trêmulas, ela arrancou as trepadeiras, as palmas arranhadas pelos espinhos. Empurrou uma das tábuas. A madeira, frágil pela umidade e pelo tempo, cedeu e se partiu, caindo na escuridão lá embaixo. Segundos depois, ouviu-se um som, ploc, o som mais belo do mundo, o som de algo caindo na água. Debruçando-se sobre a abertura, Amélia sentiu um sopro de ar frio e úmido subir do poço. Lá embaixo, no fundo da escuridão, algo brilhava fracamente. Água, não muita, talvez um palmo de profundidade, mas era água. A visão a encheu de uma força que ela não sabia que possuía. Mas havia um problema. Não havia corda nem balde. A água estava a pelo menos 5 metros de profundidade, completamente fora de alcance.
A euforia deu lugar a uma nova onda de desespero. Encontrar a água e não poder bebê-la era uma crueldade ainda maior. Ela se sentou na beira do poço, o corpo tremendo de exaustão e frustração. Olhou para a casa em ruínas, para o céu de latão, para a sua própria impotência. E então seu olhar caiu sobre a vegetação ao redor. As trepadeiras que ela acabara de arrancar eram grossas, fibrosas, cipó de São João. Tudo no sertão tem um propósito, a avó costumava dizer, enquanto trançava fibras de cipó para fazer cestos. Até o que parece inútil. Lentamente, meticamente, Amélia começou a trabalhar. Suas mãos, que por décadas só haviam conhecido a maciez dos tecidos e a agulha de costura, agora puxavam, rasgavam e trançavam os cipós grossos. Era um trabalho lento, doloroso. As fibras cortavam sua pele. Os músculos de seus braços e ombros gritavam em protesto. Mas ela não parou. Trançou uma seção, depois outra, amarrando-as com nós apertados que aprendera na infância. Horas se passaram. O sol subiu ao seu zênite, castigando-a sem piedade. A sede era uma agonia física, mas a visão da água no fundo do poço era um combustível mais forte que a dor. Finalmente, ela tinha uma corda improvisada, com mais de 6 metros de comprimento. Frágil, mas talvez forte o suficiente. E o balde? Ela desamarrou a alça de couro de sua mala de lona, formando um laço. Prendeu-o na ponta da corda de cipó. Não era um balde, mas talvez conseguisse prender um pouco de água. Com o coração na boca, ela baixou sua invenção no poço. A corda esticou, rangeu. Ela mergulhou o laço de couro na água, chacoalhando-o, tentando que ele se enchesse. Depois, começou a puxar, mão sobre mão, a corda áspera queimando sua pele. O laço subiu, pingando. Havia menos de um gole de água barrenta preso na dobra do couro. Não era muito, mas era a vida. Ela levou o couro aos lábios rachados e bebeu aquela água suja e quente com um fervor religioso. Tinha gosto de terra, de folhas em decomposição, mas nunca, em toda a sua vida, algo tivera um sabor tão doce. A água, por mais suja que estivesse, operou um milagre. Não matou a sede por completo, mas afastou a névoa da desidratação e devolveu a Amélia uma centelha de lucidez. A sobrevivência imediata estava garantida, mas era uma vitória precária. Ela precisava de abrigo, de ferramentas, de algo mais do que cipós trançados e um laço de couro. Com a força renovada pela pequena quantidade de água, ela iniciou uma exploração metódica da propriedade. A casa principal era uma casca oca e perigosa. O chão estava coalhado de fezes cheias de morcegos e ninhos de vespas se agarravam às vigas expostas. Uma pequena cobra coral, um traço vibrante de vermelho e preto, deslizou para longe de seus pés, um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha. Aquele lugar não era seguro. Atrás da casa, semi-oculta pelo mato alto, havia uma construção menor, um anexo que parecia ter sido um galpão ou um depósito. A porta de madeira maciça estava empenada e trancada por um cadeado enferrujado do tamanho de um punho. A esperança vacilou, mas ao lado da porta, uma das paredes de adobe havia desmoronado parcialmente, criando uma abertura estreita perto do chão. Mélia se ajoelhou e espiou pela fresta. A escuridão lá dentro era quase total, mas o ar cheirava a madeira velha,
Ameitoou e a terra fica não há mofo e decomposição como na casa. Com alguma dificuldade, ela conseguiu alargar a abertura, arrancando pedaços de barro seco com as unhas, até conseguir se espremer para dentro. O interior do galpão era um santuário contra o sol. Ferramentas antigas estavam penduradas em pregos enferrujados na parede, uma enxada com o cabo rachado, um facão cuja lâmina estava coberta por uma camada de ferrugem, um velho martelo no chão, sacos de estopa apodrecidos continham o que um dia foram sementes, agora apenas pó. E num canto, coberto por uma lona empoeirada, estava ele. Um baú. Não era uma caixa qualquer. Era um baú de madeira escura, talvez vinhático ou jacarandá, reforçado com tiras de ferro preto e cravos redondos. Parecia antigo, sólido, um objeto feito para durar, para guardar segredos. Era a única coisa no galpão que parecia desafiar o tempo e a decadência. Uma onda de excitação irracional percorreu o corpo de Amélia. Aquilo não podia ser apenas lixo. Tinha que haver algo ali. Era a última esperança. Ela se aproximou e tentou levantar a tampa pesada. Estava trancada. Uma fechadura de ferro complexa, sem sinal de chave, protegia seu conteúdo. Frustrada, ela empurrou o baú. Ele mal se moveu. Era pesado, como se estivesse cheio de pedras. A luta começou. Primeiro, ela tentou usar a ponta do facão para forçar a fechadura. A lâmina enferrujada se partiu, enviando um fragmento de metal voando perto de seu rosto. Ela recuou, o coração disparado. Depois, pegou o martelo. Bateu na fechadura com toda a força que conseguiu reunir. O som metálico e surdo ecoou pelo galpão, mas a fechadura não cedeu. Apenas ficou amassada. Um sorriso torto de desafio. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se com a poeira, ardendo em seus olhos. A frustração se transformava em raiva, uma raiva fria e desesperada contra o objeto, contra Beatriz, contra seu destino. Ela parou ofegante, as mãos doendo. Os nós de seus dedos estavam esfolados e sangravam. Olhou para o baú. Ele era um guardião silencioso e ela estava prestes a ser derrotada. O desânimo a invadiu. Talvez não houvesse nada ali dentro. Talvez fosse apenas mais uma peça do quebra-cabeça cruel que era aquele lugar, mais uma promessa vazia. A vontade de sentar no chão e chorar era quase insuportável. Foi quando seus olhos se fixaram na enxada. O cabo estava rachado, mas a cabeça de metal era pesa e sólida. Uma ideia perigosa, mas talvez a única que restava, tomou forma. Com um grito que era parte esforço e parte desabafo de toda a sua angústia, ela ergueu a enxada acima da cabeça e desferiu um golpe poderoso, não na fechadura, mas na madeira ao lado dela. A madeira estalou, lascou, mas não se partiu. De novo. O som da pancada era um trovão dentro do pequeno galpão. O cabo da enxada vibrou em suas mãos, enviando uma dor aguda por seus braços. Mais uma vez. Uma rachadura apareceu. Outra. A madeira antiga protestava, mas cedia. Ela não parou, movida por uma fúria cega, golpeando o mesmo ponto repetidamente, até que, com um estalo final e alto, um pedaço da tampa se partiu, abrindo um buraco perto da fechadura. Exausta, ela jogou a enxada no chão e caiu de joelhos. Enfiou os dedos ensanguentados no buraco e puxou. A madeira rangeu, resistiu, e então a tampa se abriu com um gemido longo e fúnebre. Amélia ficou ali por um minuto, apenas respirando,
o peito arfando, o corpo todo tremendo. O cheiro de cânfora e madeira velha subiu do interior do baú. Com as mãos trêmulas, ela levantou a tampa por completo. A decepção a atingiu como um soco no estômago. O baú estava cheio de papéis velhos e amarelados, contas, restos de compra de sementes, de ração para galinhas, de conserto de uma cerca, documentos datados de 30, 40 anos atrás, inúteis. Sob os papéis, alguns vestidos de chita desbotados, comidos pelas traças. E no fundo, nada. Apenas o fundo de madeira do baú. Era isso. Todo aquele esforço, toda aquela esperança, por nada. A força a abandonou por completo. Ela se sentou no chão de terra, as costas apoiadas no baú aberto, e o desespero que ela vinha mantendo à distância finalmente a engoliu. Era o fim. Não havia nenhum tesouro, nenhum segredo, apenas o lixo de uma vida passada. Beatriz estava certa. Era apenas uma propriedade sem valor, uma tumba onde ela fora deixada para morrer. Ela ficou ali, imóvel, enquanto a luz que entrava pelo buraco na parede se movia lentamente pelo chão. O tempo perdeu o sentido. Minutos ou horas não importava. Ela estava vazia, derrotada. Sua mão, sem rumo, pousou no fundo do baú. Os dedos traceram as ranhuras da madeira. E então sentiram algo, uma pequena irregularidade, uma linha fina, quase imperceptível, que não parecia natural. Ela franziu a testa. Usando uma unha, forçou a fenda. A madeira se moveu. Não era o fundo, era um fundo falso. Com o coração subitamente aos saltos, ela forçou as bordas. A tábua fina se levantou, revelando um compartimento secreto por baixo. E lá dentro, cuidadosamente envolto num pano de linho, havia um pequeno pacote amarrado com uma fita de cetim desbotada e um único envelope selado. No envelope, a caligrafia elegante e firme de sua avó. Para minha neta Amélia, para quando a esperança parecer a colheita mais distante. As lágrimas que não vieram com o abandono, que não vieram com o medo da noite, que não vieram com a dor física, agora jorravam, quentes e incontroláveis. Eram lágrimas de um alívio tão profundo que doía. Ela não estava sozinha, nunca estivera. A avó Isadora, de alguma forma, através do tempo e da morte, ainda estava ali com ela. Com os dedos tremendo tanto que mal conseguia segurar o papel, Amélia rompeu o selo e começou a ler. A carta de Isadora era um bálsamo e um mapa. A caligrafia firme parecia conversar com Amélia diretamente do passado, prevendo não apenas sua chegada, mas o estado de desespero em que chegaria. Minha querida Né, começava, se você está lendo isto, é porque o mundo lhe deu as costas. Mas saiba que as raízes de nossa família são mais profundas que a maldade dos homens. Eu não lhe deixei ruínas, deixei-lhe um recomeço. A casa principal parece morta, eu sei. Fiz de propósito. Os tolos só veem o que está na superfície. O verdadeiro tesouro está escondido do sol e da cobiça. Procure atrás do coração da casa, onde o fogo um dia aqueceu nosso pão. O coração da casa, o velho fogão a lenha, com a carta na mão como um talismã. Amélia voltou para a casa principal, ignorando as teias de aranha e o cheiro de abandono. O fogão a lenha, uma estrutura maciça de tijolos e barro no canto do que fora a cozinha, estava frio há décadas. Atrás dele, exatamente como a avó descrevera, havia um tijolo solto, marcado com um pequeno entalhe quase invisível de um beija-flor. Usando a ponta do facão quebrado, ela alavancou o tijolo.
Ele saiu com um ruído de areia caindo. Dentro do buraco escuro havia uma caixa de metal, pesada e fria ao toque. Não estava trancada. Dentro, Amélia encontrou o que fez seu fôlego parar. Maços de dinheiro, notas antigas, mas ainda válidas, amarradas com barbante. E junto, um caderno de capa dura com um plano detalhado, orçamentos para a reforma da casa, desenhos de um sistema de captação de água da chuva, contatos de fornecedores e construtores de uma cidade vizinha e um inventário completo das plantas medicinais da região, com anotações sobre como cultivá-las e vendê-las. Isadora não havia apenas deixado dinheiro, ela havia deixado um projeto de vida. Amélia sentou-se no chão poeirento, a caixa de metal no colo, a mente girando. Era demais, era avassalador. Ela tinha os recursos, tinha o plano, mas como uma mulher de 68 anos, sozinha no meio do nada, poderia fazer tudo aquilo? A esperança era um peso tão grande quanto o desespero. Foi quando ela ouviu um som fraco, rítmico, quase perdido no sopro do vento. Um rando nhec, nhec, nhec. Um som metálico de algo girando lentamente. Ela prendeu a respiração, tentando localizar a origem. Vinha de longe, de além da colina baixa que limitava a propriedade ao sul. Um catavento, um poço artesiano, um arrepio de medo percorreu sua espinha. Aquele som significava outra pessoa. E naquele isolamento, outra pessoa podia ser um perigo mortal ou a única salvação. Ficar ali, segura com seu dinheiro e seu plano, era a opção prudente. Mas a solidão era uma inimiga tão grande quanto qualquer bandido. Ela precisava saber. Escondendo a caixa de metal de volta no buraco e colocando o tijolo no lugar, Amélia tomou uma decisão. Com o facão quebrado na mão para uma proteção ilusória, ela saiu de casa e começou a caminhar na direção do som. A caminhada foi longa e árdua, sob um sol que já se inclinava para o poente. Ela subiu a colina, o coração batendo forte, uma mistura de medo e expectativa. Do topo, ela viu. Num vale vizinho, a menos de 2 quilômetros de distância, havia uma pequena casa, muito mais conservada que a sua. Um fio de fumaça subia da chaminé, e ao lado da casa, um catavento de metal girava lentamente, rangendo a cada volta, bombeando água para um pequeno tanque. Havia vida ali. A hesitação a paralisou. E se fosse alguém que a visse como uma intrusa, uma velha frágil, fácil de roubar, mas a alternativa era voltar para a solidão e para a tarefa impossível que a esperava. Ela respirou fundo, apertou o cabo do facão e começou a descer a colina. Quando estava a uns 100 metros da casa, um homem saiu pela porta. Era velho, talvez mais que ela, com a pele curtida pelo sol como couro velho e cabelos brancos e ralos sob um chapéu de palha. Ele a viu, parou e ficou observando-a se aproximar, sem demonstrar surpresa ou alarme. "Boa tarde", disse ele, a voz rouca, quando ela chegou perto o suficiente. "Eu estava me perguntando quando a senhora ia aparecer." Amélia parou confusa. "O senhor?" "Estava me esperando?" "Esperando a neta de Isadora." Ele corrigiu, com um leve aceno de cabeça. "Ela me disse que um dia a senhora viria. Meu nome é Inácio." A tensão no corpo de Amélia se desfez de uma só vez, deixando-a fraca. Ela se apoiou numa cerca próxima.
O senhor conheceu minha avó? Fui amigo dela por mais de 30 anos, disse Inácio, os olhos pequenos e atentos estudando o rosto dela. Ela me fez uma promessa, e eu fiz uma a ela, que cuidaria das coisas até sua chegada. Ele a convidou para entrar. A casa era simples, limpa e cheirava a café e fumo de rolo. Serviu-lhe uma caneca de água fresca, a melhor que Amélia já provara, e um pedaço de broa de milho. Enquanto ela comia com uma fome que não sabia que tinha, ele começou a falar. Inácio revelou que Isadora, nos seus últimos anos, havia preparado tudo: o dinheiro, o plano. Ela sabia que a neta, com sua devoção, se a filha um dia precisaria de um refúgio, e Inácio era o guardião desse refúgio. Ela me deixou dinheiro para a manutenção básica, explicou ele, para impedir que tudo virasse pó. Mas o mais importante não é a casa, dona Amélia, é o negócio. Negócio? Que negócio? Inácio a levou para os fundos de sua casa, onde havia um pequeno galpão de secagem. O ar ali era impregnado com o aroma de ervas. Pendurados em varais, havia ramos de alecrim do campo, de aroeira, de mastruz. Em caixas de madeira estavam separadas raízes de jurubeba e cascas de quixabeira. Sua avó era a melhor herveira da região, disse Inácio com orgulho. As pessoas vinham de longe para comprar os remédios dela. Antes de morrer, ela me ensinou tudo. Onde encontrar as plantas, a época certa de colher, como secar. Eu continuei o trabalho em pequena escala, vendo para um boticário na cidade de Seabra, uma vez por mês. Não é muito, mas dá para viver, o dinheiro das vendas. Eu guardei para a senhora. Ele lhe mostrou um livro-caixa, com anotações meticulosas de cada venda feita nos últimos anos. Havia uma pequena, mas constante, fonte de renda ali, esperando por ela. Um negócio adormecido, como ele chamou. Mas por que a casa está em ruínas? Por que deixar tudo parecer tão abandonado? Perguntou Amélia. Inácio sorriu, um sorriso triste. Sua avó era sábia. Ela dizia: um oásis escondido no meio do deserto só atrai sede e cobiça, mas ninguém quer roubar um poço seco. Ela sabia que um dia sua filha, Beatriz, viria procurar pela herança. E ela queria que Beatriz encontrasse exatamente o que merecia encontrar: um poço seco, o verdadeiro oásis. Era para a senhora. Ele então a levou de volta, pelo caminho que ela fizera até a propriedade de Isadora. Mas em vez de ir para a casa principal, ele a guiou para uma pequena construção nos fundos, que Amélia, em seu desespero, nem havia notado. Era uma casinha de hóspedes, pequena, mas com as paredes intactas e um telhado de zinco. A porta estava trancada com uma chave que Inácio tirou do bolso. Eu mantive este lugar limpo, disse ele, abrindo a porta. Tem uma cama, um fogareiro, água da minha cisterna. É simples, mas é seguro. Para a senhora começar. O interior era humilde, mas era um palácio. Havia uma cama feita, uma pequena mesa e na janela um vaso com uma flor do mandacaru. Amélia tocou a pétala da flor, a realidade de tudo aquilo finalmente se assentando. Ela não estava sozinha. Ela tinha um aliado. Tinha recursos, tinha um teto. E pela primeira vez desde que fora deixada naquela estrada de poeira,
ela tinha um caminho árduo, sem dúvida. Um caminho de reconstrução a partir do pó, mas era um caminho. O primeiro ano foi uma guerra contra o pó. Com a orientação de Inácio e o dinheiro deixado por Isadora, Amélia começou a lenta e dolorosa ressurreição da propriedade. Os primeiros meses foram dedicados ao básico, à vida. Contrataram um homem da cidade vizinha para limpar e aprofundar o poço, instalando uma bomba manual, cujo rangido se tornou a nova trilha sonora de suas manhãs. Cada astu de água limpa era uma vitória celebrada. Enquanto Inácio, com uma energia surpreendente para sua idade, consertava o telhado e as paredes da pequena casa de hóspedes, transformando-a em um lar habitável, Amélia mergulhava no conhecimento da avó. Ela passava os dias sob o sol inclemente, reaprendendo a identificar as plantas que só conhecia secas. Suas mãos, antes macias, tornaram-se ásperas e calosas. Seus braços ganharam uma força que ela jamais imaginara possuir. O negócio adormecido de ervas foi despertado. A produção, sob os cuidados de Amélia, triplicou. O boticário de Seabra começou a fazer encomendas maiores. O trabalho era brutal, incessante. Havia dias em que o corpo de Amélia doía tanto que ela mal conseguia se levantar da cama. Dias em que a solidão pesava como uma pedra. E a enormidade da tarefa parecia intransponível. Nesses dias, Inácio aparecia com um prato de cuscuz quente ou simplesmente se sentava com ela na varanda improvisada. E o silêncio compartilhado era mais reconfortante que qualquer palavra. Eles não eram patrão e empregado, eram parceiros. Dois velhos teimosos recusando-se a deixar que o sertão os vencesse. O som do martelo de Inácio, o cheiro da argila molhada que usavam para remendar as paredes, o aroma das ervas secando ao sol. Estes se tornaram os cheiros e sons da nova vida de Amélia. Uma vida de propósito, construída com as próprias mãos. A casa principal, a carcaça fantasmagórica de seu abandono, foi deixada de lado. Era um projeto grande demais para o momento, um monumento ao passado que ela ainda não estava pronta para confrontar. No final daquele primeiro ano, a propriedade era irreconhecível. A casa de hóspedes era um pequeno oásis, cercada por um canteiro de flores resistentes e uma horta que produzia o suficiente para sustentá-los. O galpão de ferramentas estava organizado. A produção de ervas garantia uma renda modesta, mas estável. Amélia havia encontrado um ritmo, uma paz austera na rotina do trabalho duro. Foi numa tarde quente de outubro, quando a seca começava a apertar e o ar crepitava de tão seco, que uma figura apareceu no fim da estrada de terra. Era uma mulher, caminhando lentamente, carregando um pequeno saco de estopa. Parecia ter a idade de Amélia, talvez um pouco mais nova, com os ombros curvados pelo cansaço e pela derrota. Amélia e Inácio a observaram se aproximar com cautela. Viajantes eram raros e quase nunca vinham a pé. Quando a mulher chegou ao portão, ela parou, hesitando em entrar. "Com licença", disse a mulher, a voz fraca e rouca pela sede. "Me disseram na cidade que a herveira morava por aqui, a neta de Isadora." "Sou eu", respondeu Amélia, descendo os degraus da varanda. "Pode entrar. A senhora parece cansada. Beba uma água." A mulher entrou e bebeu a água que Amélia lhe ofereceu, com uma avidez que contava uma longa história de sede. Seu nome
era Maria, sua história dolorosamente familiar. Viúva, havia sido expulsa de casa pelo próprio filho, que vendera a propriedade da família para pagar dívidas de jogo e a deixara com nada além da roupa do corpo. Ela ouvira falar de Amélia na cidade, a história da mulher que herdou umas ruínas, e viera na esperança desesperada de conseguir algum trabalho, qualquer coisa. Amélia olhou para Maria e viu a si mesma 1 ano atrás. O mesmo olhar perdido, a mesma aura de abandono. A carta de Isadora ecoou em sua mente. Use esta propriedade não apenas para sobreviver, mas para prosperar. Transforme-a num lugar onde outras, como você, possam encontrar paz e reconstruir suas vidas. Era um teste. Tudo o que ela e Inácio haviam construído mal era suficiente para eles. Dividir o pouco que tinham era um risco, mas olhar para o rosto de Maria e mandá-la embora era impossível. Não tenho muito trabalho para lhe dar, disse Amélia, a decisão se formando em sua boca. Mas tenho um teto e um prato de comida. Fique, descanse. Amanhã a gente vê o que faz. A chegada de Maria mudou a dinâmica da propriedade. Seus conhecimentos de costura logo se mostraram úteis, remendando roupas e sacos de colheita. Mas sua maior contribuição era a companhia. Pela primeira vez, Amélia tinha outra mulher com quem conversar, com quem compartilhar as dores e as pequenas alegrias do dia. À noite, sentadas na varanda, elas trocavam histórias. E no eco da dor de Maria, Amélia encontrava um bálsamo para a sua própria. Um laço de irmandade, forjado na fornalha do sofrimento compartilhado, começou a se formar entre as duas. A verdadeira prova de sua nova comunidade veio 2 meses depois. A seca, que vinha se arrastando, tornou-se severa. O céu permaneceu de um azul cruelmente limpo por semanas. O nível do poço começou a baixar perigosamente. E então, numa manhã, o pior aconteceu. A bomba manual quebrou. A alavanca girava em falso, sem puxar uma única gota de água. O pânico foi imediato. Sem água, a horta morreria em 2 dias. As ervas secariam antes de poderem ser colhidas. Elas mesmas não durariam muito mais. Inácio tentou consertar a bomba, mas uma peça interna crucial estava irremediavelmente quebrada. A cidade mais próxima ficava a 1 dia de viagem a pé, e não havia garantia de que encontrariam a peça de reposição. A tarde caiu, trazendo consigo um silêncio pesado de desespero. As 3 almas, Amélia, Inácio e Maria, sentaram-se à mesa da cozinha, a última jarra de água entre eles. A propriedade, que parecera um refúgio, agora se revelava como a armadilha que sempre fora. Talvez seja a hora de ir embora, sussurrou Maria, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Não podemos lutar contra o sertão. Não, disse Amélia, a voz firme, surpreendendo a si mesma. Ela olhou para os rostos de seus companheiros, a derrota estampada em seus olhos. A imagem de si mesma, 1 ano antes, sozinha e aterrorizada, surgiu em sua mente. Ela não havia lutado tanto para desistir agora. Minha avó não construiu isso para ser abandonado. Tem que haver um jeito. Ela se levantou e começou a andar pela pequena sala, a mente trabalhando freneticamente, vasculhando as memórias dos ensinamentos de Isadora. Água, água, onde mais poderia haver água? E então ela se lembrou de algo, uma história que a avó contava sobre os antigos,
sobre como eles encontravam água mesmo na pior das secas. Procure pela barriga da terra, Amélia, onde a terra faz uma dobra e o juazeiro cresce forte, a água corre por baixo, mesmo que você não a veja. Inácio, disse ela, virando-se para ele, atrás da colina, no leito do riacho seco. Tem um juazeiro antigo lá, não tem? Inácio a olhou, a compreensão surgindo lentamente em seus olhos. Sim, o maior da região. Vamos cavar, disse Amélia. Era uma aposta desesperada, baseada na sabedoria de uma mulher morta há muito tempo. Armados com a enxada e uma pá, sob a luz da lua, os três seguiram para o leito do riacho, que não via água há meses. Cavaram por horas em turnos, a terra seca e dura resistindo a cada golpe. O suor escorria, os músculos queimavam. Quando estavam prestes a desistir, exaustos, a pá de Inácio bateu em algo que não era pedra. Era lama. Com renovado fervor, eles cavaram mais fundo. A terra se tornou úmida, depois encharcada, até que, a quase 2 metros de profundidade, um pequeno filete de água começou a brotar do chão. Não era um poço, mas era uma cacimba, água, suficiente para sobreviver. Naquela noite, sujos de lama, exaustos, mas vitoriosos, eles não apenas encontraram água, eles descobriram algo mais forte, a certeza de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa que o sertão lhes atirasse. A propriedade não era mais apenas de Amélia, era deles. 3 anos depois de ter sido deixada para morrer, Amélia era a matriarca de um milagre. O refúgio de Isadora, como passaram a chamar a propriedade, florescia contra todas as probabilidades. A casa principal, antes um esqueleto, fora parcialmente reformada, não como uma residência única, mas como um alojamento comunitário, com 3 quartos simples e uma cozinha ampla, onde o cheiro de ensopado e bolo de milho substituíra o de poeira e decadência. Onde antes havia apenas mato seco, agora se espalhava uma horta irrigada por um sistema de gotejamento engenhoso projetado por Inácio. O negócio de ervas havia se expandido e a ele se juntaram a produção de doces, compotas e peças de artesanato. O refúgio abrigava agora 5 mulheres, além de Amélia e Maria. Cada uma chegara com sua própria história de abandono e desespero, e cada uma encontrara ali não caridade, mas um propósito. Josefa, com suas mãos mágicas para a jardinagem, Lídia, que tecia as mais belas redes, Fátima, cuja risada alta era o melhor remédio para qualquer tristeza. Eram uma família, forjada não pelo sangue, mas pela resiliência. Amélia, aos 71 anos, era uma mulher transformada. O sol do sertão curtira sua pele e a enchera de rugas, mas seus olhos, antes nublados pela mágoa, brilhavam com uma autoridade serena. Ela não era mais a mãe passiva e subserviente. Era uma líder, uma curandeira, a espinha dorsal daquela pequena comunidade. A história delas inevitavelmente espalhou-se. Um jornalista de uma emissora de Salvador, fascinado pelos rumores de um oásis de mulheres no coração da seca, fez a longa viagem até o refúgio e produziu uma reportagem que foi ao ar numa noite de domingo. Em um apartamento estéril em Salvador, Beatriz assistiu à reportagem. Sua vida, nos últimos 3 anos, havia se desintegrado com uma precisão brutal.
O marido a deixara por uma mulher mais jovem, levando consigo a maior parte do dinheiro. O emprego que ela tanto valorizava fora perdido numa reestruturação da empresa. A beleza que ela usava como armadura começava a dar lugar a uma expressão de cansaço e amargura. Sozinha, endividada e à beira de um colapso nervoso, ela ligou a televisão e viu o rosto da mãe. Não a mãe frágil e assustada que ela abandonara, mas uma mulher forte, radiante, de pé, em meio a um jardim verdejante. A reportagem mostrava Amélia ensinando as outras mulheres a identificar ervas, rindo com elas na cozinha comunitária, falando para a câmera com uma dignidade que Beatriz nunca vira nela. Quando cheguei aqui, pensei que minha vida tinha acabado, dizia a voz de Amélia na televisão. Mas descobri que, na verdade, ela estava apenas começando. O choque foi tão intenso que Beatriz sentiu o ar faltar. A mãe não apenas sobrevivera, ela prosperara. Ela criara o tipo de comunidade e propósito que Beatriz, com todas as suas vantagens, jamais conseguira construir. A culpa que ela mantivera trancada num canto escuro da mente irrompeu com a força de uma enchente, afogando todas as suas justificativas. O que ela fizera não fora prático, fora monstruoso. Uma semana depois, ela estava na mesma estrada de terra. O carro, agora um modelo velho e com o motor falhando, levantava a mesma poeira vermelha. Mas o destino era outro mundo. Quando parou diante do portão, agora consertado e pintado, ela não reconheceu o lugar. A casa em ruínas de suas memórias era agora uma construção caiada de branco, com uma varanda coberta de buganvílias. Havia o som de risadas vindo de trás da casa. O cheiro não era de pó, mas de terra molhada e flores. Uma das mulheres, Maria, a abordou com um olhar desconfiado. — Pois não? — Eu sou Beatriz, filha de Amélia, gaguejou ela. A expressão de Maria se fechou. — Vou chamá-la. Beatriz esperou, o coração batendo como um pássaro preso. Quando Amélia apareceu, contornando a casa, secando as mãos num avental, o contraste com a imagem em sua memória foi ainda mais devastador. O cabelo branco estava preso num coque firme. A postura era ereta, o olhar direto e inabalável. — Beatriz, disse Amélia, a voz calma, sem surpresa, sem raiva, apenas um reconhecimento. As palavras que Beatriz ensaiara durante toda a viagem desapareceram. Ela desabou. As lágrimas, repredas por 3 anos de negação, vieram numa torrente. — Mãe, me perdoa, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu errei, eu não sabia, eu sinto tanto. Amélia observou a filha soluçar na poeira uma figura patética de arrependimento. Ela não sentiu o impulso de correr e abraçá-la. A antiga Amélia teria feito isso. A nova Amélia, líder de uma família de 5 mulheres feridas, sabia que as feridas não se curam com abraços fáceis. — Entre, disse ela, a voz ainda calma. Não chore no sol. Conduziu-a para a varanda, para a mesma varanda florida que Beatriz vira na televisão. Serviu-lhe um copo de água em silêncio. As outras mulheres, de longe, observavam a cena com olhares protetores. — Eu vi a reportagem, disse Beatriz, a voz embargada. Eu não imaginava. Tudo isso, a senhora construiu um paraíso. Nós construímos, corrigiu Amélia suavemente, com muito suor e muita dor. Mãe,
Eu sei que não mereço, mas eu preciso do seu perdão. Eu não aguento mais. Amélia olhou para além de Beatriz, para a horta verdejante, para o telhado do alojamento onde Fátima ria de alguma piada contada por Lídia. Seu mundo, seu povo, sua responsabilidade. Beatriz, começou ela, e pela primeira vez sua voz continha um peso de aço. Quando você me deixou aqui, você não me causou apenas dor. Você tentou me matar. Deixou um corpo para o sol e os urubus. O fato de eu ter sobrevivido não apaga o que você fez. Beatriz encolheu-se como se tivesse levado um tapa. O perdão não é uma palavra que eu possa lhe dar como uma esmola para aliviar sua consciência, continuou Amélia. Eu não odeio você. O ódio secaria minha alma e eu preciso dela para cuidar desta terra e destas mulheres. Mas a confiança que uma mãe tem na filha, essa você queimou até as cinzas. Amélia se inclinou para a frente. Você me pergunta como pode se redimir. Palavras não adiantam, lágrimas secam. Se você realmente quer mostrar que mudou, terá que fazer mais do que chorar. Ela apontou para o fundo da propriedade, onde uma nova área estava sendo limpa para expandir a horta. Havia um monte de pedras que precisavam ser removidas, uma a uma, sob o sol forte. Era o trabalho mais pesado e ingrato do refúgio. Amanhã, ao nascer do sol, o trabalho começa. Maria lhe mostrará onde ficam as ferramentas. Há um catre vago no último quarto do alojamento. Não haverá privilégios. Você comerá o que nós comemos, trabalhará como nós trabalhamos, e dormirá quando o cansaço a vencer. Não quero ouvir sobre seu passado. Quero ver seu futuro nas suas mãos. Beatriz a encarou chocada. Ela esperava gritos, acusações, talvez uma rejeição fria. Não esperava uma sentença de trabalhos forçados. Sua redenção, Beatriz, não é comigo, é com você mesma. Se um dia eu puder perdoá-la, será quando eu olhar para você e não vir mais a mulher que me abandonou, mas uma mulher que aprendeu a construir em vez de destruir. Até lá, o portão está aberto. Você pode ir embora ou pode pegar na enxada. Amélia se levantou, o diálogo encerrado. Ela se virou e caminhou de volta para suas mulheres, para sua vida. Beatriz ficou sentada na varanda, sozinha, o copo de água intocado na mão. Pela primeira vez em sua vida, as escolhas eram brutalmente simples. Ela podia voltar para sua vida em ruínas em Salvador, ou podia ficar e começar a carregar as pedras. O sol da tarde começava a baixar e o rangido familiar do catavento de Inácio soava ao longe, marcando o tempo. Marcando o início de um caminho longo e árduo de volta para casa.